Bom dia, hoje são 10 de agosto de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as orações aí. Temos aí, eu amo ela, ela ama eu, ele a obedece, ela lhe ama. Será que todas essas expressões estão corretas? Então vamos lá. Eu amo ela. Está correto isso aí? Ela ama eu. Está correto isso aí? Ele a obedece. Está correto? Ela lhe ama. Ela lhe ama. Muito bem, temos aí, você vê facilmente, pronomes pessoais. Aí no caso reto e pronomes pessoais oblíquos átonos. Então a pergunta que eu faço é essa. Essas 4 orações estão corretas? Ou apenas uma? Apenas a terceira, ele a obedece. Essa aí está correta, não é? As outras estão erradas, não é isso? Se você concorda comigo, você acabou de cometer um erro. Na verdade, essas 4 orações aí, as 4 estão incorretas. Nenhuma correta aí. Eu amo ela, errado. Ela ama eu, errado. Ele a obedece, errado. E ela lhe ama, errado também. Então as 4 aí apresentam erros de língua portuguesa. O problema aí é o não conhecimento dos pronomes oblíquos átonos e dos pronomes retos. Então vamos aqui explicar isso. Veja inicialmente o quadro que fiz. Temos aí pronomes oblíquos átonos e pronomes retos. Então temos aí pronomes pessoais, retos e oblíquos átonos. Existem também pronomes oblíquos tônicos, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então vamos entender aqui como é que você vai conhecer facilmente o emprego desses pronomes aqui, entendeu? Então veja como é fácil. Temos aí no quadro à esquerda pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São pronomes pessoais retos. E à direita temos pronomes pessoais oblíquos átonos. Aí temos o mi, o ti, o si, o a, li, nos, vos, si, os, as, lis. Muito bem. A diferença aí entre os dois é a seguinte. Os pronomes pessoais retos que estão à esquerda, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, eles aparecem numa oração sempre como sujeito da oração. Sempre como sujeito e jamais como complemento. Jamais como complemento. Entendeu? Sempre como sujeito. Sempre como sujeito. É por isso que, quando eu digo eu amo ela, o erro de português está aí. Eu amo ela. Porque ela é pronome pessoal reto. Você vê aí. Ele, ela. Ela é pessoal reto, logo não pode vir como complemento. Eu amo quem? Ela aí, objeto direto. Então, o pronome ela, pronome reto, não pode ser objeto direto. Só pode ser sujeito da oração. Entendeu? Você diz ela, sujeito. Ela ama Paulo, correto. Mas está errado. Paulo ama ela, porque ela não pode ser complemento.
não pode ser objeto direto, não pode ser objeto indireto, entendeu? Ela não pode, entendeu? Então, pronomes pessoais retos são aqueles que aparecem como sujeito da oração. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Não pode jamais, você não pode colocar esses pronomes como complementos. É por isso que vem o erro aí. Entendeu? Então vamos lá. E pronomes oblíquos átonos são aqueles que a gente utiliza como complemento. Porque os que estão à direita aí, ó. Mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, si, us, as, lis. Então esses pronomes oblíquos átonos, eles são utilizados como complementos. Objeto direto, objeto indireto. Entendeu? Você aplica esses pronomes oblíquos átonos aí. Mi equivale ao pronome aí eu. Ti ao pronome tu. Si, u, a, li ao pronome ele ou ela. Nos ao pronome nós. Vos ao pronome vós. E si, us, as, lis aos pronomes eles e elas. Entendeu? Então é bom que você entenda isso. Nunca você vai usar os pronomes pessoais retos à esquerda, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Nunca você vai usar esses pronomes como complementos, como objeto direto e indireto. Não. Você só vai utilizá-los como sujeito. Eu fui, tu foste, ele ama, nós iremos, vós ganhastes um livro, eles viajarão, etc. Então, os pronomes pessoais retos que estão à esquerda funcionam sempre como sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos átonos que estão à direita aí no quadro funcionam como complementos. Aí sim, você vai empregá-los como complementos. Muito bem, agora eu vou mostrar a vocês a outra página aqui da folha que fiz, do trabalho que fiz, do quadro. Vou mostrar a vocês como é que se emprega os pronomes oblíquos átonos como complementos, entendeu? Como objeto direto e objeto indireto. Então você vai entender isso aqui. Então vamos para o quadro seguinte. Aqueles pronomes oblíquos átonos que mostrei agora estão aqui nesta folha. Agora você vai aprender como utilizá-los. Então veja, repito, todos os pronomes oblíquos átonos daquela relação que fiz agora do quadro estão aqui. Então veja aí acima à esquerda, os pronomes oblíquos átonos mi, ti, si, nos e vos. Numa oração, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto, entendeu? Não há como uma pessoa errar esse emprego aí. Então, mi, ti, si, nos e vos podem ser objeto direto ou objeto indireto. Agora, à direita, acima, os pronomes pessoais oblíquos átonos, u, a, us e as, só podem ser objeto direto e nunca objeto indireto. Já um pouco abaixo, os pronomes pessoais oblíquos átonos, li e lis, singular e plural, só podem ser objeto indireto. Então, se você entender isso aqui, você não vai mais cometer erros. Então, veja, os pronomes pessoais oblíquos átonos, u, a, us e as, só podem atuar como complemento, como objeto direto. Complemento, objeto direto, um verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição. E
o pronome pessoal, os pronomes pessoais oblíquos átonos li e lis só podem atuar como complemento de um verbo transitivo indireto, que pede complemento. Já os demais, mi, ti, si, nos, vos, tanto faz o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Entendeu? Então, o alcance dos pronomes pessoais oblíquos átonos mi, ti, si, nos, vos, o alcance deles é maior, melhor dizendo, é maior que o dos pronomes o, a, os, as e li, lis. Não é mais amplo? Porque mi, ti, si, nos, vos podem aparecer como complementos de um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Então, o alcance é maior. Já o, a, os e as, o alcance é menor. Só podem ser complemento de um verbo transitivo direto. E o li, lis, também o alcance é menor. Só pode ser objeto indireto. Viu aí? Então, vamos aqui aos exemplos, que aí a gente esclarece melhor o assunto. Então, eu digo assim, na letra A, ela me viu, está correto. Olha o pronome me aí, me. Ela me viu, o verbo ver, transitivo direto. Então, você vê que o me é complemento de um verbo transitivo direto, me. Então, me aí é objeto direto. Na letra B, ela me obedece. Ela me obedece. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. O verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Pede uma preposição a. Como eu usei aí o pronome oblíquo, não há porquê aí da preposição. Mas o verbo obedecer é transitivo indireto. Então veja, o me aqui, ela me obedece, já não é mais objeto direto. É objeto indireto, o me. Então você vê que o me pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto. Viu aí como o alcance dele é total? Na letra C, ela te viu, está correto, ela te viu. Esse ti aí, pronome, ti, equivalente a tu, ela te viu. Ver, verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. O ti aí é objeto direto. Na letra D, ela te obedece. Obedece, verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Então, o ti aqui, na letra D, já não é mais objeto direto. É objeto indireto. Então, você vê que o alcance do ti é total. Ele pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto. Depende do verbo. Na letra E, ela o ama. Olha aí, ela o ama. Está corretíssimo. O pronome oblíquo aí, o, é objeto direto. Porque o verbo amar é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Quem ama, ama alguém. Ela o ama. Logo, esse o aí é objeto direto. E sempre será objeto direto. O u. O, a, os e as. Sempre. Nunca objeto indireto. Nunca. Sempre direto. Viu aí a diferença? Como o alcance do pronome oblíquo u é menos intenso que o dos outros. Na letra F, ela os ama. Ela os ama. Corretíssimo. Verbo amar, transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Então, ela os ama. Usa aí objeto direto. O verbo aí amar. Então, o e os só são utilizados como complementos de verbos transitivos diretos. Já o mi, o ti, si, nos, vos, tanto faz, objeto direto ou objeto indireto. Um alcance é maior.
é muito maior. Ou é maior, esqueci o muito maior aí. O alcance é maior. Na letra G, eu digo assim, ela lhe obedece. Olha aí, ela lhe obedece, está correto. Por quê? Verbo obedecer, transitivo indireto, pede um complemento com preposição. Logo, esse lhe aí, ele é um objeto indireto. E sempre será. Sempre será aí, nesses casos, do verbo em relação ao pronome oblíquo. O lhe nunca será objeto direto, nunca, o lhe. Entendeu? Então, ela lhe obedece. Sempre o lhe, porque é objeto indireto. O, a, os e as jamais aparecerão como objeto indireto. Aí vem o erro. Na letra I, temos assim, ela te odeia. Corretíssimo. Eu estou tratando a pessoa aqui por tu. Ela te odeia. Verbo odiar, transitivo direto. Quem odeia, odeia alguém. Então, o verbo transitivo direto. O ti serve para verbo transitivo direto ou para verbo transitivo indireto. O ti. Agora, veja a letra J. Ela o odeia. Está correto. Verbo odiar, transitivo direto. Esse o aqui é o objeto direto. Ela o odeia. Aqui o objeto direto. Então você vê facilmente aí que, se você entender isso aqui, tudo fica mais fácil, não é? É só você entender, novamente aqui, ó, que os pronomes oblíquos pessoais átonos, pronomes oblíquos átonos que estão aqui, a diferença deles é a seguinte: o mi, ti, si, nos, vos, você sempre vai empregar como objeto direto ou indireto. E aí a pessoa não há como cometer erros. Não há. Porque funciona como objeto direto e como objeto indireto. Depende do verbo. Agora, você tem que ter cuidado com os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, lhe, lhes. Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, você só vai usá-los diante de verbos transitivos diretos. E aí eles serão complementos, objetos diretos. Eles não aceitam verbos transitivos indiretos, verbos que exigem preposição. Então, verbos que exigem preposição, você vai empregar lhe, L-H-E, ou então no plural, lis. Porque lhe, lis, são os pronomes oblíquos átonos para verbos transitivos indiretos. Funcionam como objetos indiretos, entendeu? Já o, a, os e as apenas como objeto direto. Já os outros, aí fica mais fácil. Tanto faz o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto. Tanto faz. Os outros aí, mi, ti, si, nos, vos, aparecem aí de forma acertada. Não há como você cometer esse erro aí, entendeu? Então, voltando aí ao quadro principal, você tem aí, eu amo ela. Está errado, porque ela aí está como complemento. E não pode. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas só podem ser sujeitos de uma oração. E aí está como complemento, ó, eu amo. Amo quem? Ela. Não pode. Ela tem que ser sujeito sempre. Ela ama eu, a mesma coisa. Está errado por quê? Porque você tem um complemento aí, ela ama. Ama quem? Eu. O eu aí, o objeto direto. Viu aí como complemento? O eu. Não pode. Eu tem que ser sujeito da oração. E o terceiro aí, exemplo, ele a obedece. Está errado também. Por quê? Porque temos aí o verbo obedecer, que é um verbo transitivo indireto.
pede um complemento com preposição, um objeto indireto. Como aí estou tratando de pronomes oblíquos átonos, então a preposição não há por que aqui aparecer. Então, o erro, ele a obedece. Está errado por quê? Porque o pronome oblíquo átono a não pode vir como objeto indireto, apenas como objeto direto. Viu aí? O a só pode vir ao lado de um verbo transitivo direto. Obedecer é indireto. Então aqui o certo seria ele lhe obedece. Seria aqui o pronome oblíquo átono lhe. Ele lhe obedece. Entendeu? Porque o lhe é para verbos transitivos indiretos. O a para verbos transitivos diretos. Daí o erro. Seria o correto, ele lhe obedece. E na última oração, ela lhe ama. Ela lhe ama. Está incorreto também, errado. Por quê? Porque aí temos o lhe. O lhe só funciona como objeto indireto. Indireto, complementando o sentido de um verbo transitivo indireto. Não é o caso aí. Ele lhe ama. Ama é verbo transitivo direto. Se é direto, não aceita o lhe. Seria aqui, ela o ama. O correto. Ela o ama, porque o é para verbo transitivo direto. E o verbo amar é transitivo direto. Entendeu? Simples assim. Muito obrigado.